Bom, vamos fazer o primeiro vídeo sobre utilização de drones. Todos eles serão, eu espero que sejam intuitivos. E resumidamente é isso, tá bom? Todos eles serão com a cara coberta e, bom, tentando se expor ao menos porque, né, Brasil. Enfim, o que a gente vai falar aqui é baseado no que eu sei sobre o contexto de inteligência, corujas, sei lá como você queira chamar, dos corujas, dos P2, ou o que for, da Polícia Civil, Militar e do Centro de Inteligência do Exército, a qual conheço um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais íntima, o PC de uma maneira um pouquinho mais íntima, e o PM e o P2 é o menos que eu conheço, mas tudo bem. Vamos lá. Também tem um pouquinho de coisa da Ucrânia, de alguns amigos que estão operando na Ucrânia desde 2022, está em 25 atualmente, então é um bom tempo, é um bom know-how. Então eu ainda vou fazer um canal no vídeo falando só sobre a Ucrânia, mas eu vou falar mais sobre o emprego de drones pela polícia, pelos agentes de proteção, de operadores, né, de inteligência aqui no Brasil, para ficar mais perto da realidade brasileira. Seguinte, eu acho que é bem interessante a gente elucidar por que usar a porra de um drone. Por quê? Cara, sinceramente, como você levanta a informação de... Vamos elucidar alguns conceitos antes. A gente tem a biqueira, todo mundo conhece a biqueira. Biqueira é um ponto de venda de drogas, correto? E tá tudo bem, isso todo mundo sabe. Know-how geral, conhecimento público. E boa parte das drogas não estão lá. Se você comparar essas apreensões de droga da polícia militar, que eles geralmente colocam na grande mídia, né, etc., que faz as manchetes, sem ofensas, mas é uma quantidade pífia de droga. Quando o ostensivo vai lá e pega, né? Por quê? Geralmente porque é uma quantidade pífia de droga. Porque ele pega com o traficantinho da rua, o ganso filho da puta, né? Que é irrelevante. E assim, depois disso, o traficante que manda mesmo aqui, o PCC, por exemplo, o dono realmente da biqueira, onde vai pegar o fornecimento, etc., ele só vai pagar outro cara, ou se ele é um dono que aluga a biqueira para outro cara, ele só vai pagar, só vai esperar alguém querer pegar a biqueira e tá bom, continua pagando, o sistema continua, né? Eu até vou falar sobre como é o sistema de fornecimento de drogas, na realidade paulista, não sei as outras, mas como funciona aqui e como que é louco, tá? Então, enfim, é uma operação pífia, né? Legal, tal, eu acho interessante, mas não vai fazer muita coisa. Então o que é interessante? É estourar as casas bomba. Quem pode? Cara, o Coruja e o PC, né? Papa Charlie. O Papa Charlie e o operador de inteligência que for, ele tem vários meios de fazer isso, né? Ele pode fazer isso da maneira legal, quase 90% aqui. 90% vai ser uma linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade, tá bom? Por quê? Porque, sei lá, porque não tem como fazer tudo 100% corretinho, de acordo com o seu POP, meu amigo. Porque o POP é uma merda e o POP não traz a realidade da vida real. Que você vai usar drones justamente para pegar um alvo maior e comprar um drone. Você tem dois tipos. Você tem o mais famosinho, né, o VTOL, é muito parecido com o FPV, Kamikaze, né? E tem o VTOL e tem também o ASAFIX. O VTOL ele é muito interessante no sentido que ele pode fazer um voo, como se diz, um voo vertical, né? Ele consegue se manter no alvo, você não precisa ter que ter um sistema de controle, etc. Só que, qual é a questão? Vamos pensar no asa fixa. O drone de asa fixa é aquele que você vê, o Gerá, MQ-9 Reaper, americano, etc. Vamos lá. Cara, é um drone legal. Só que você precisa de ele é mais caro, né?
já começa aí, ele geralmente é mais caro. Ele tem mais peças envolvidas, ele tem uma robótica mais concisa e uma eletrônica também mais concisa. Além disso, ele tem uma questão muito interessante, que o drone de asa fixa, você precisa de um software ou de um piloto bem experiente. O AirDoPilot, ele é muito bom, ele consegue fazer a programação de um voo pré-feito, pré-programado, etc. E aí você só, no caso, operaria através de um sistema mais simples, o drone, e a câmera do drone você conseguiria operar manualmente, independentemente, facilitando na operação. O que não seria possível se você fosse pegar, sei lá, um drone sem isso. Só que alguns drones, se você for comprar, você não vai ter o AirDoPilot e tal, enfim. É muita dificuldade, você tem que adaptar. Talvez ele venha já com outro sistema e aí você tem que se adaptar, tem que voar um pouquinho com ele. Mas eu acho que a maior dificuldade para um operador coruja ou um Mike queira investigar, não sei, puxar inteligência ou o que for, coordenar uma operação, justamente questão de onde você vai lançar. Nem os russos conseguiram resolver isso. Quem gerar você, meu amigo. Porque os russos eles usam para decolar o Guerá, eles usam uma plataforma tipo um Stiling, sabe? O primeiro, que os americanos falam que eles voaram pela primeira vez, o Wright Brothers falam que eles voaram pela primeira vez, mas na verdade foi um Stiling. É a mesma coisa. Os drones desse tipo geralmente operam como um Stiling e não como um avião autopropelido. Então, para decolar ele precisa disso. Então, até para você evitar, às vezes, o uso de uma pista de pouso. Então, como você vai colocar uma estrutura em um ambiente urbano, vamos dizer, na capital de São Paulo, no Rio de Janeiro, uma estrutura gigante que comporte o lançamento de um drone de mais ou menos 1 metro quadrado, ou até menos, mas enfim, que pese muito, que tem que desmontar, etc. Isso é bem difícil e é bem inviável até para grande parte das operações. O VTOL ele já é mais propício para o uso policial, militar, etc., de pequena escala, principalmente no Brasil, porém ele ainda tem alguns problemas. Um dos principais problemas dele sendo justamente a questão do... Vamos lá. O preço ele é de boa, o tamanho é de boa, mas a estabilidade e a área que ele consegue cobrir é muito menor. Por quê? Ele tem um problema de estabilidade. Vamos supor, dependendo da... Já teve casos na Eslovênia, que eu vi pessoalmente, que o drone, quando ele voava muito alto, em cima de um morro, em uma região urbana, mas com muito vento, aqui em São Paulo, ele não conseguia. Ele gastava muita energia para se manter estável no ar, e ainda estável, entre aspas, né, que ele dava umas trepidadas na época, na hora, e eles não conseguiam fazer um voo estável, eles tinham um monte de problema, e assim, não tem como você levantar a inteligência se você não tem uma porra do drone, né? Não tem como fazer uma operação com drone sem um drone, enfim. Então, um dos maiores problemas do VTOL é isso daí. E é ruim, dependendo do ambiente que você estiver, se a gente for um ambiente com muito vento. Eu sei que a capital de Natal tem muito vento. E a capital de Natal não é nem um pouco propícia. Capital de Natal não. Cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Não é nem um pouco propícia para a operação de drones. A utilização e a operação de drones. Por quê? Por causa do vento. Você teria que gastar muita bateria, usar um drone mais forte, um drone mais potente, implica em mais grana. E enfim, não é muito interessante. Até porque todo mundo tem um bolso, é um limite orçamentário, etc. Enfim. Então, qual é a solução? Se você elencar na tabela colocada aqui, existe uma comparação entre o que é bom para o drone, o que não é bom, qual tipo de drone, enfim, faça suas considerações a partir daí. Mas qual é a solução intermediária desses problemas? Como você consegue operar um drone, operar ele e aproveitar os dois fatores positivos? Então, seria usando o Nauru 1100. Eu tive contato muito perto com o primeiro drone brasileiro de inteligência
e também de ataque ao solo, etc. Enfim, tem várias características que colocaram aí nele. Ele está sendo operado pelo pessoal do SARP, mas antes do pessoal do SARP receber ele, se não me engano, o pessoal do Centro de Inteligência do Exército Brasileiro já o havia recebido. Eu só não lembro, eu nunca esqueci de perguntar isso. Enfim, mas eu tive um contato muito próximo com ele. É uma excelente plataforma, sabe? Eu não tive contato com as plataformas que são usadas na guerra da Ucrânia, mas eu suponho que, pelo menos para a realidade, aquilo que o EB se dispôs a comprar, etc., está muito bom, é um modelo nacional bom, enfim. E o Nauru, apesar de alguns problemas que tiveram nas ocorrências do Rio Grande do Sul, é uma plataforma muito interessante. O trabalho do SARP está muito interessante também. Ótima unidade para vocês, parabéns para vocês. E é isso. E o que o Nauru ele tanto é especial? Porque ele é uma sacada bem inteligente que você não vê muitos drones, até por conta da natureza do conflito da Ucrânia, mas enfim, realizando. Ele tem a capacidade de ser... Ele tem asas, né? Só que ao mesmo tempo ele é um VTOL. Ele tem a capacidade de voar como um planador, longitudinalmente, né? Horizontalmente, mas ele também tem a capacidade de decolar com um voo vertical. Então, ele permite que ele seja decolado em uma clareira no meio do mato, em um pequeno espaço, né? Só o suficiente para acomodar o drone. E que ele também aproveite as capacidades e os proveitos, os benefícios do voo de um drone de asa fixa, de voo horizontal. Então, assim, ele é o melhor dos casos. Então, se houver uma capacidade, uma possibilidade de configurar um drone VTOL ou asa fixa para operar nos dois sistemas, essa é realmente a melhor decisão que você pode fazer no tocante de operação de drones, sem dúvidas nenhuma. Talvez você não tenha, aí mesmo que ele seja melhor, talvez você não tenha a capacidade, por exemplo, de operar um querido Nauru. Então, até porque o Estado, eu duvido muito que o Estado vá eventualmente comprar para alguma polícia os drones. Principalmente esse tipo de drone a nível militar, também tem o exército brasileiro que eles geralmente empacam essas coisas, talvez por ciúmes, birra ou realmente uma questão estratégica, não sei, não me pergunte o que se passa na cabeça dos generais, porque pra mim não faz sentido, mas enfim. Então o único jeito de você ter acesso a um desses, se você não tiver como montar, não existem modelos muito desse tipo. Se você encontrar para comprar no Brasil sem taxação exorbitante, tenha certeza que não vai valer a pena, vai ser muito caro e não vai ser capaz. Então só tem como você adaptá-lo ou você usá-lo, um Nauru da vida. Se você tiver contato com alguém da companhia de telemática em questão tiver, e eles operarem, porque se não me engano o orçamento, se não me engano não, perdão, porque o orçamento das companhias de inteligência do IB são tem várias aspas, independentes, ok? Resumidamente é isso. Então, se você não tiver nenhum amiguinho e for algo relevante para o seu comando local, talvez você tenha capacidade de operar junto com esses caras, senão você tá fodido. Daí vai ter que usar o VTOL ou um asa fixa, ou você vai adaptar um VTOL para um asa fixa, ou o contrário, asa fixa para um VTOL também. Enfim. Aí tudo é flores, correto?